Aí, na época, o porquê que eu voltei, Israel? Em 2001, eu cometi um sequestro na cidade de Pedreira. Eu respondi por ele, eu cumpri por este sequestro, que é o artigo 159, inciso 1, que é a extorsão mediante sequestro. Aí entrou a associação ao crime organizado, que fazia parte de facção criminosa, porte de armas restrito, porque tinha muito fuzil, metralhadoras, porte de armas restrito e o porte de arma normal. E naquela época, na troca de tiro, morreu 2 companheiros, outros foram presos e eu consegui fugir. E ali, depois eu me apresentei e ficou no inquérito. Que depois, quando eu ter saído do flagrante, porque na hora que eu fui levar a vítima naquela época, aí nós passamos e houve a troca de tiro com os policiais, eu consegui fugir. 2 morreram, meus companheiros, 2 morreram, os outros foram presos e eu consegui fugir. Aí depois eu me apresentei e ficou no inquérito, gerou processo. E aí eu fui condenado à revelia. Uhum. Só que aí depois o advogado conseguiu quebrar essa condenação e de 2001 até 2015 foram 3 mandatos de prisão preventiva. Só que o advogado conseguia quebrar. Por conta do sequestro. Isto. Só que 2015 não teve condições do advogado de defesa. Por quê? A lei da semeadura ela é livre e a colheita é obrigatória. Você não é obrigado a plantar, mas se você plantar, você vai colher. Deus perdoa o pecado? Perdoa, mas das consequências, Deus não vai nos livrar, Zé. Para você ver, 14 anos pregando no evangelho, ministrando, pregando com o pastor Benihim, preguei com o Benihim no centro, no Canindé, preguei com o Benihim em Bahamas, Estados Unidos, a gente ministrando em Madrid, Espanha, Barcelona, Portugal, reintegrado à sociedade, fazendo a obra de Deus, só que a fatura chegou, entendeu? Eu tinha que pagar. Só o que acontece? Quando eu peguei que o meu advogado me ligou e falou, pastor Renato, o senhor vai ter que se apresentar. Eu não estava acreditando que eu ia ser preso. Eu falei, eu tenho um conhecimento com o legislativo, executivo, alguns do judiciário, todos conhecem a nossa trajetória de vida, o ministério, mas quem levou não foi o homem. O Senhor falou comigo, meu filho, quem está te levando não é o diabo, quem está te levando não é a guarda municipal, não é a polícia militar, não é a polícia federal, sou eu, o Senhor. Aí eu cheguei na delegacia, era a doutora Sandra, delegada da cidade de Sumaré. A Sandra, quando eu cheguei lá, ela falou, pastor, o senhor veio orar por mim? Eu falei, não, estou aqui me apresentando como réu preso. Mas como, pastor? Eu falei, revogou um processo de 2001, e nessa daí, Israel, eu passei 4 anos. Desses 4 anos. Por quê? Quando eu fui para o reconhecimento, tá? Que eu fui para o reconhecimento, a vítima não me reconheceu. E fazia 1 ano e 2 meses que eu estava privado da liberdade. Só o que acontece? A hora que eu fui para o reconhecimento, a vítima não me reconheceu. Aí ela falando assim, meritíssima, não foi esse homem que me sequestrou, eu não. E naquele momento o advogado fez assim para mim, você vai embora. Só que o Espírito de Deus falou comigo, meu servo, assume a tua parcela de culpa. Eu comecei a chorar. Dentro ali, comecei a chorar. E o Senhor falou comigo, quem te trouxe para cá não foi o diabo, não foi a Polícia Civil, Guarda Municipal, a Militar, não foi BAEP, não foi Rota, não foi Federal, não foi DEIC, não foi Rouba Banco, não foi DAS da Divisão Antissequestro, foi eu, o Senhor. Assume a sua parcela de culpa, que eu te trouxe no meu tempo, eu vou te levar. Rapaz, na hora eu gritei, meritíssima. Ela respondeu, fala preso.
Falei, Meretíssima. Ela falou, fala, preso. Falei, eu sou o Renato César de Souza, o ex-Renatinho. Quero pedir perdão para a senhora Isabel, que no dia que eu estava zelando pela vida dela, que ela estava num apartamento em Sumaré, era eu que estava com as armas, e eu era magrinho, Meretíssima. Só que eu estou aqui hoje, transformado, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Eu sou um pastor, eu quero pedir perdão para a senhora Isabel, porque na época eu era um jovem inconsequente, inconsciente. Naquele momento ela pegou e veio com 2 militares, o militar abriu a porta assim, né? Da onde eu estou da sala para o reconhecimento, que não tem como ver a vítima. Sim. Só a vítima vê o preso. Uhum. Aí ela pegou, ela cruzou o braço, ela falou assim, você é louco? Você ia embora. Você ia embora agora, que a vítima não te reconheceu. E como é que você... Falei assim, não, Meretíssima, sou réu, confesso, eu sei que eu vou ter audiência, mas foi o propósito de Deus, Jael. Em 3 anos, aí eu fui sentenciado a 12 anos de prisão, da lei de 1/6, porque era para mim ter sido condenado a mais de 25 anos, porque na época, segundo o Código Penal, a pessoa que cumpriu pena passa 5 anos, se torna tecnicamente primário, porém com mais antecedentes. Só que tinha prescreveu os portes de armas restrito, os portes de arma normal, e eu fui condenado só no 159, inciso 1, que é a extorsão mediante sequestro. Só que aí, nessa época, eu fui condenado 12 anos, o advogado foi e recorreu no tribunal. E ali eu fui sentenciado, caiu para 8 anos. Desses 8 anos, eu cumpri 3 anos e 3 meses no regime fechado, como pastor, fazendo a obra. Pastoreei 16 igrejas dentro do sistema prisional. Batizei 322 homens dentro do sistema prisional. E a gente, na 018, em Mirandópolis, fizemos um casamento coletivo de 37 famílias, para a glória de Deus. Isso foi o propósito de Deus. Quando o Senhor Jesus ele disse, ide por todo mundo pregai o evangelho, ele só não estava dizendo, olha, é só catedral, plenário, centro de convenções, estádio, num ponto de congregação, numa igreja, num ponto de pregação, não. O Senhor Jesus tem muitos homens de Deus, Jael, que cometeram crimes lá atrás, que estão privados da liberdade fazendo a obra de Deus lá dentro do sistema prisional. E batizei um padre, Jael. Olha para você ver. Batizei um padre.